Agora eu queria que você complementasse um pouco também dos Hum, efeitos colaterais, sim. porque eu já fiz uso, por exemplo, do Ozempic num período Aham. e eu sei que dá bastante efeito colateral, É, principalmente nessa dose semanal que é, né? sim, sim. Então, um dos maiores efeitos colaterais é a questão gastrointestinal mesmo, né? Então, como ele retarda esse esvaziamento gástrico, o intestino ele dá uma travada, né? Então, a gente aumenta a ingestão de fibra, a gente aumenta a hidratação, porque também tem esse porém. Se o paciente ele fica com mais saciedade, ele hidrata menos também, ele não consegue hidratar tanto. E ele está Verdade. tendo um aumento da excreção de sódio renal, né? Então, o risco de desidratação é muito maior, né? Além de ressecamento desse intestino, né? Então, a gente aumenta a ingestão de fibras, a gente tem um cuidado muito grande com essa saúde intestinal desse paciente. Então, com o aumento mesmo de fibras, né? Como psyllium, Então, aveia, constipação é né? algo A relativamente constipação comum é o efeito colateral maior que a para gente todos tem os tipos desses para todos os GLPs. tipos que a gente tinha, que a gente tem do GLP-1, tá? O Tá. Wegovy, o Saxenda. Agora o Mounjaro, que vem com essa dupla ação, ele não tem tido tanto efeito colateral, nem de náusea e nem de constipação. Às vezes ele dá até mesmo uma diarreia. Ele solta às vezes um pouquinho o intestino em dosagens um pouco mais altas. Então, o cuidado que a gente tem hoje em dia mesmo é muito com essa saúde intestinal, né, para melhorar toda essa saúde intestinal. Então, a gente entra com suplementação com fibra, é, com uma glutamina. Então, o cuidado é mais intestinal, porque náuseas, eles a maioria hoje em dia não dá mais náusea. O efeito colateral tem reduzido nesses novos medicamentos que têm vindo, né? Maravilha. E É, dor de cabeça? Você pegou muito? muitas vezes por causa da desidratação, né? Duas questões. Ou a desidratação, então o paciente não está conseguindo hidratar da maneira que ele deveria ali ao longo do dia, por conta dessa saciedade, e por conta da ingestão mesmo de calorias, né? Então, às vezes, o paciente fica períodos muito longos sem se alimentar, então acaba dando essas dores de cabeça. Que eu tinha dor de cabeça de querer Muito, morrer. né? Aí. E às vezes até a falta de alguns nutrientes, né? Magnésios, vitaminas do complexo B. Então pensa que o paciente ele tá com mais saciedade com as canetas. Ele não vai conseguir ingerir às vezes tanta fibra, alimentos ricos em fibra, que é onde a gente tem, né, as nossas fontes aí de complexo B, por exemplo. Sim. Então, essa deficiência desses micronutrientes pode trazer também a essas dores de cabeça. Por Tá, isso que é Camila, agora tudo fala pra mim, acompanhado. agora eu também, eu cheguei a começar a ver, mas eu sempre esqueço. Quais são essas canetas que a gente tem no mercado hoje no Brasil? Hoje, o último lançamento que a gente teve, né, foi o Monjaro, né, Certo. que ele tem essa duplação. Então, ele tem o GLP-1 e o GIP. Então, ele tem um efeito realmente um pouco maior, né, porque ele vai ter essa duplação de saciedade, tá? Então, é o que a gente tem usado mais para tratamento mesmo de obesidade e diabetes, tá? Para um sobrepeso, para uma resistência à insulina, a gente ainda tem o Wegovy e o Saxenda, né, Certo. que tem a ação única GLP-1, do GLP-1. Então, normalmente são os que a gente mais utiliza aí, né, para essa finalidade mesmo de obesidade, sobrepeso, O resistência à Ozempic tá insulina, ficando de Ozempic fora. também, que é GLP-1, uma Tá. ação, né? E vai vir, né, uma marca brasileira aí em breve, né? Então, eles vão lançar uma marca brasileira que eu acho que vai ficar mais acessível para a população, né? Se eles patrocinarem a gente fala o Podia, nome. né? Mas eu acho Tá? que assim, ter essa acessibilidade para a população é importante, né? Porque eu acho que ainda são Sim. medicamentos com custo muito alto para a população que às vezes precisa e que não tem condição, né, de ter o medicamento. Então, acho que vindo, né, um laboratório nacional brasileiro, eu acho que a gente vai Baratear conseguir isso aí. colocar um custo mais, né, E até é bom acessível. que você puxou um assunto. Você acha que isso aí seria uma forma de prevenir, inclusive, a diabetes, a hipertensão, as síndromes plurimetabólicas, todas essas complicações que vêm, né? Que são N, né? Eu sou Sim, vascular, eu diabético, vem aos montes, sim, renal, sim. cardíaco, AVC e tudo. Você acha que isso talvez seja uma solução até de baratear o sistema público? Acredito que sim, né? A gente tem que entender que a obesidade é uma doença, né? Uma É uma das que mais patologia, matas, né? né? E é uma doença que é isso, né? Ela vai trazer com ela outras doenças, né? Então, a obesidade, o corpo, o corpo ele fica a todo momento tentando voltar naquele peso que ele entende que é o peso sustentável para aquele indivíduo, né? Por isso que é tão difícil,
né, tratar a obesidade. O tratamento para obesidade é para a vida toda, né? O paciente ele tem que entender que ele tem uma condição ali genética, ambiental, né, que favorece esse ganho de peso dele. Então, ele tem que ter esse tratamento para o resto da vida, entender que é uma mudança mesmo de estilo de vida, né? E aí o corpo fica tentando, o metabolismo fica tentando voltar para aquele peso que entende como saudável e de diversas maneiras, né? O Então aumenta a corpo é igual a fome, vovó. aumenta. Aí É, não tá é. gordinho. Não, não tá. Então, assim, ele entende, bom, peraí, vamos voltar no peso que eu entendo que é o peso sustentável para ele, que faz ele sobreviver a esse peso, né, que eu tô acostumado ali a deixar ele a sobreviver mesmo esse indivíduo, né? Então a Sim. gente tem alterações de hormônios de fome e saciedade, uma redução de taxa metabólica basal, né, tudo para voltar naquele peso. Por isso que quando uma pessoa ela faz um processo de emagrecimento, nas primeiras semanas ela perde peso. Mas depois ela entra naquele efeito platô, então ela volta aquele peso que ela tinha ou até ganha um pouquinho mais, né? Então é uma forma, né, do organismo mesmo recuperar aquele peso que ele entende como saudável. Então é difícil, né? A gente tem aí todo o movimento contrário, né? Você É. está se O esforçando ali, um corpo ele movimento entende que você contrário. está liberando energia, ele fala, eu tenho que economizar. Economizar. Então É, ele deixa de é. gastar aquilo que ele gastava antes também, Antes, né? é. Mesmo durante o tratamento com essas Exatamente. canetas. A taxa metabólica reduz, né? Então a gente tem várias alterações fisiológicas E como eu mudo de isso? altera. E aí a gente muda isso como mudando a estrutura corporal, né? Aumentando sua massa muscular. Então por isso que a atividade física é tão importante, né? Então esse indivíduo fazendo mais atividade física, ganhando uma massa muscular, ele vai ter um metabolismo mais acelerado, né? Reduzindo essa massa de gordura corporal, né? Então é mudança de composição corporal mesmo, né? Comer melhor, dormir melhor. Dormir melhor, que a gente sabe que a alteração de sono desregula toda a nossa questão hormonal também, né? Então, a privação de sono aí só 2 vezes na semana, a gente já tem alterações de hormônios de fome e saciedade, aumento de resistência à insulina, uma preferência por carboidratos mais simples, refinados, né? Então, prejudica muito, né, na perda de peso, na longevidade, essa privação de sono. O nosso corpo é o nosso sabotador, então o É. problema é ele. Nem sempre. Eu acho que o nosso estilo de vida é o nosso Eu sabotador. tentei achar um culpado. Eu acho que o nosso estilo de vida, né? Que a gente dorme cada vez mais tarde, com mais telas, estamos cada vez mais Uhum. ansiosos, né? Mais sedentários, né? Então, assim, eu acho que é o nosso estilo de vida que anda, né? Piorando isso. Então, é isso. Essa mudança dessa composição corporal né, em contrapartida aí desse tratamento, a gente consegue um efeito mais duradouro dessa perda de peso. Então, o paciente que ele está em tratamento com as canetas, mudando esse estilo de vida, mudando essa composição corporal, o metabolismo dele, né, vai estar Então ele vai conseguir perder mais peso de forma cada vez adaptado melhor e, obviamente, mais e saudável, é mais isso. saudável. E entender que é um tratamento, né? Então, hoje o protocolo que a gente tem com as canetas é um protocolo de 1 ano, né? 1 ano e meio, Bastante né? tempo, achei que era mais Para curto. manutenção, né? Para manutenção dessa perda de peso, né? Para ela acontecer. Então, para uma obesidade, é um tratamento um pouco mais longo. Né? Então, por isso que eu falo que ficar mais acessível vai ajudar muito, né? Porque é uma doença, né? Então, não quer dizer que Exato. a pessoa ali emagreceu ali com a caneta que ela tá curada. É como um diabético, né? Ele vai ter que cuidar, ele vai ter que se tratar, né, para a vida, né? Então, ele vai ter que estar sempre ali, né, com acompanhamento, com essa mudança de estilo de vida, né, com acompanhamento psicológico, que é muito importante também.